Olá, tudo bem? Bem-vindo a outro vídeo aqui no canal Clube Pop. Eu estou com Eduardo Bruno.zip. Olá! Oi. E nós vamos fazer o nosso segundo episódio do Letterboxd. Obrigado a todo mundo que viu o primeiro. E, pra quem não sabe, a gente só vai subir o nosso Letterboxd, falar de filmes que a gente gostou, não gostou, alguns Sim. clássicos, alguns não tão clássicos. E vamos já falar do nosso primeiro? Sim, o meu primeiro é o Man, da 24 de 2022. O diretor é o Alex Garland e tem a Jessie Buckley, que ganhou um Oscar recentemente, e o Rory Kinnear, que eu amo como ator. Não foi um filme que eu gostei muito, o enredo meio que acompanha a Jessie Buckley, que é uma mulher que vai para uma casa meio longe para ter um pouquinho de paz e ela acaba sendo perseguida por um homem ou vários homens que têm o mesmo rosto. E eu Estranho. não curti muito, talvez por ser uma visão masculina de uma coisa um tanto, sabe, uma experiência feminina, né, no caso. As E faces do achei meio medo. sádico, um tanto. Mais, tipo, fotograficamente, assim. Acho que ele quis buscar isso. Mas não é um filme tão legal assim, não. E quantas estrelas você deu pra esse filme? Eu dei 3 estrelas. Ah, legal, legal, legal. Então agora vamos falar do meu primeiro filme, que acho que muita gente já assistiu, é de 1993, que é The Nightmare Before Christmas. Em português é O Pesadelo Antes. Ah, não, é O Estranho Mundo de Jack, né? Em português, É, que é um isso. filme bem diferente o nome em português. E muita gente acha que o Tim Burton dirigiu esse filme, mas ele não dirigiu, ele apenas foi produtor. Então você vê muitos visuais que lembra e remete Tim Burton, mas na Sim. verdade Henry Selick que é o diretor deste filme. E, gente, eu vi esse filme no cinema quando eu ainda era adolescente, acho que eu tinha uns 12 anos de idade. Ele realmente ficou na minha imaginação. Eu gosto das músicas, eu adoro o stop motion animation. Eu gosto muito do estilo antigo do Tim Burton, né? Quando ele ainda estava no auge mesmo dele, aquela coisa meio gótica. E eu acho que pela animação, pelos esses trabalhos assim mais de claymation, é onde a visão dele é mais completa. Então eu acho muito legal esse filme. E é aquela história de Natal que tem um ladinho um pouco obscuro, né? Que é uma mistura do Halloween com o Natal e uma coisa que somente do Tim Burton ia produzir nessa época. E eu dei. Gente, eu dei 4 estrelas e meia. Eu acho isso uma obra de arte. A Nightmare Before Christmas tem cada cena. Simplesmente você já viu? Você lembra aquela cena do Boogeyman lá embaixo? Mano, é muito bom a Eu animação. nunca vi esse filme. Ah, não! Você tem que Não. assistir The Nightmare Before Christmas. É, se você que o Eduardo gosta um pouco mais, eu acho, de animação do que eu. Aqui, quando Sim. eu gosto com muita paixão. E a arte desse filme, os movimentos, tudo é muito perfeito. E a música, é Danny Elfman, se não me engano, que faz também a trilha sonora. Então, é só coisa boa. Vamos lá, vai pro nosso próximo. O meu segundo é o Nope, do Jordan Peele, de 2022. Ah, que bom. Tem o Daniel Kaluuya, Keke Palmer e o Steve Yeun. E acompanha esses dois irmãos que são donos do rancho e esse menino que é cowboy também. E eles começam a ver essas aparições no céu e tem várias referências a esses anjos bíblicos. E é toda uma viagem cinematográfica, fotografia, os atores são bons, a história faz referência àquela fotografia lá do cavalo que meio que deu início, né, a O cinema. sim, e muito legal. Eu dei 5 estrelas pra ele, que é um filme muito bom e memorável. Eu acho que eu assisti umas 2 vezes ele, se eu não me engano. Legal, eu gostei bastante desse filme, eu vi no cinema, Nope. E o meu próximo filme é Doctor Strange 2016, que eu dei 2 estrelas e meia. Gente, eu não sabia nada sobre Doctor Strange, não sou muito fã da Marvel. Quando era adolescente eu lia DC, ok, os gibis mesmo. Então foi novidade pra mim, eu fui de mente aberta, mas eu não curti muito, né? Eu não gosto muito da personagem dele, ele é arrogante demais o filme inteiro. Eu entendo que a ideia é, tipo, ele é um cara arrogante que depois aprende a ser um pouquinho mais humilde.
Mas parece que ele nem aprende isso. Parece que ele pega os poderes e fica mais arrogante ainda. Demora até o final. Aí tem aquele final bem Marvel, que é CGI por meia hora. Ele lá tendo uma briga com ele mesmo, com o tempo. Não. Eu não curti muito esse primeiro Doctor Strange. E nem esse Benedict Cumberbatch, que muita gente baba por ele. Eu acho ele um bom ator, mas eu nunca entendi o tipo, uau, dele, né? Então, it's okay. It's okay. Então é isso, 2016, Doctor Strange. Agora, o meu próximo filme é o filme 3000 Years of Longing. Em português é Era Uma Vez um Gênio, é de 2022, do George Miller. Tem a Tilda Swinton e o Idris Elba. E acompanha essa personagem da Tilda Swinton. E ela encontra o gênio, que é o Idris Elba. E Ai, eu não ela lembro desse. fica numa conversa com ele durante o filme inteiro para entender esses encontros, esses amores, histórias. E ele conta as histórias dele. E é um filme bem bonito, assim. Tem muita aventura. As imagens são bonitas, as cores. E a Tilda é muito boa, o Idris Elba também. Eu dei um 5 pra esse filme, que é um filme muito bonito. Qual o nome de novo? É 3000 Years of Longing. Yeah, e eu lembro quando lançou, muita gente falou desse filme. Foi um filme que acho que dividiu muita crítica. Teve crítica que achou um masterpiece e outra crítica que achou muito boring, né? E eu gosto de filme assim, eu só não tive a chance de assistir ainda. Bom lembrado esse filme, eu quero ver um desses dias. E agora, o meu próximo filme é de 2016, é chamado The Void, que eu não sei qual que é a tradução em português desse filme, é um filme de terror que é sobre uma cidade pequena onde aparentemente eles abrem esse vão, esse void para outra dimensão. É uma coisa bem Lovecraft, né, com esse tipo de monstros nível galáctico que estão tentando entrar para essa dimensão. E eu lembro que ele teve muita crítica boa, né, na época que ele tem esse atmosférico bem anos 80 e usa bastante efeitos práticos, né, que a gente fala, tipo The Thing, ele lembra um pouquinho The Thing em termos dos efeitos. O problema é que, igual The Thing, que eu não sou muito fã, eu não fui muito fã desse filme, né? É um pouco lento ele, mas isso não é nada que eu não gosto. Eu gosto de filme lento, eu até gostei dos primeiros 10, 20 minutos, mas pouco a pouco ele só perdeu minha atenção e eu não curti muito. Mas pela crítica, tem muita gente que, se você gosta de practical effects, você gosta de terror, gosta de uma coisa meio Lovecraft, acho que você vai gostar desse filme. Ele apenas não conectou comigo, então deu 1,5 estrelas para The Void de 2016. É um daqueles filmes de terror estilo A24, sabe? Um pouco demais para mim. Vamos lá. O meu próximo é um filme que é bem diferente dos últimos que eu falei. É um filme de herói, que é o da DC, o Black Adam. Também de Eita. 2022. Do Jaume Collet-Serra. Tem o The Rock, o Percy Brosnan, o Centineo. E acompanha a história do Black Adam, né? Que ele tem quase 5.000 anos e ele foi preso e acabou ganhando poder. E ele é invencível e ele vem da Terra e destrói tudo. E não sei se é um filme tão memorável. Eu gostei dos visuais, é muito bom. Tem uma personagem feminina legal, tem uns poderes legais que eu não lembro o nome. Mas não é um filme memorável, né? Ninguém lembra muito. E a DC, sei lá. Não sei o que A acontece. gente lembra como o filme que matou a DC de vez, né? Porque acho que o The Rock, o Dwayne Wade, nessa época, ele até tinha disse, né? Ele disse que ia comprar o DC, tanto que virou a maior vergonha para ele, porque ele colocou muito do seu star power atrás de salvar DC e estrear nesse filme que ia ser o filme para falar para os fãs, olha, a gente te ouviu e agora você vai ter o tipo de filme de DC que você quer. Só que foi um fracasso. E ele até colocou o nosso Superman no final, né? Como um pouco de uau, ele está lá, o Henry Cavill, é a última aparência dele. Não, acho que ele apareceu no Flash, né? Ou não? Ai, não
Eu não lembro também não, mas apareceu alguns personagens, né? Apareceu, óbvio, o Batman e a Mulher Maravilha, mas acho que não teve o Superman também, o Henry Cavill. Eu Mas achei os personagens legais, mas o enredo não é legal. Não tem uma história legal. é uma coisa blasé, Sim. tipo, não tem nada que é muito impressionante sobre o filme, mas é ok, é um filme totalmente assistível, mas nada pra memorável. Eu dei 2 estrelas e meia. Acho que eu dei por aí também. A gente vai chegar nele um dia no nosso Letterboxd. Enfim, agora eu coloquei um filme aqui que é considerado um filme, é uma minissérie que esteve na TV, mas é The Stand, de 1994, dirigido pelo Mick Garris, desculpa, e é baseado num livro bem famoso do Stephen King. Aliás, se eu não me engano, é o livro dele que vendeu mais cópias de todos. E olha que Stephen King vende cópias de livros. E eu sempre tive curiosidade. Eu lembro quando era adolescente, eu via esse livro direto nos supermercados. E é uma coisa que me dava medo a capa dele. E quando lançou essa minissérie, acho que eu era muito, sei lá, muito novinho, não entendi, não assisti. Então assisti mais velho, eu gostei muito, que eu assisti ele durante o Covid, coisas do tipo, né? Então ele teve muito que conectou atualmente, porque ele tem a ver com vírus que sai de um laboratório e mata muito a população da Terra, mas é uma minissérie, tem 4 partes, e aí que começa a ficar um pouco ruim no meio, mas no final ele se salva, porque tem os elementos supernaturais, que a gente vê que no meio dessa epidemia que mata muita gente, tem um lado do bem e tem o lado do mal, em termos de para onde que a sociedade vai. E esse lado supernatural, ele tá lá, mas ele é meio background. Mas aí no segunda ou terceira parte dessa minissérie, ele começa a ser muito parte da história principal e para mim perde um pouco. Eu tava gostando mais quando era sobre os personagens mesmo e as personagens decidindo para qual lado vamos, por que que isso é bom, por que que isso é ruim e vendo assim pequenas imagens desse mal e o bom. Aí quando o mal e o bom existe mesmo, tipo, tem uma personagem, é ok. E o final eu recomendo, é meio óbvio o final, como que vai terminar, um pouco, né, 1994 não tem os efeitos muito bons o final, mas é legal. Eu recomendo assistir pelo menos uma vez na minisséries, eu acho que é legal. Eles tentaram refazer ela, acho que uns 3 4 anos atrás, não foi muito boa. Essa antiga tem umas partes legais e tem atores muito bons nessa série. Esse filme, né? Esse minissérie The Stand. 3 estrelas pra mim. E agora? Meu próximo é um filme horrível que eu dei 1 estrela. Eita, É um filme com a Mila Kunis, chama Luckiest Girl Alive, de 2022. eu já ouvi falar desse. Mike Baker, diretor, Uhum. e acompanha essa mulher bem-sucedida que basicamente ela tem uns traumas e parece que aconteceu uma coisa no passado dela e vem uma pessoa querer fazer um documentário sobre isso e trazer isso à tona, a vida bem-sucedida dela e confrontar essas coisas sombrias e é bem chato. Ai, eu não suporto. Parece uma coisa que você já viu e eu nem lembro muito bem desse filme, sinceramente. Eu só lembro da partes da Mila Kunis e ai, não suporto. É, nunca ouvi falar muito bem desse filme. O meu próximo é de 2018 e é um filme chamado Roma, do Alfonso Cuarón, ok? E o engraçado é que o último filme mexicano que eu tinha assistido antes desse foi outro filme dele, que é Itu Mama Tambien, que eu amo. E esse daqui eu assisti nem sabendo que era o mesmo diretor, só depois que eu liguei os nomes, porque teve bastante tempo entre esses dois filmes. E é um filme que passa nos anos 70 durante, né, muito movimento político no México, e ele segue uma doméstica ajudando a família que está no meio disso. Dá pra ver que eles são misturados um pouco com a, né, revolução e coisas do tipo. E é um filme que, sei lá, ele apenas vai de uma cena para outra cena para outra cena de uma forma bem leve, né? Você sente que tem uma tensão, tem um conflito, mas você sente aquela sensação do cotidiano ao mesmo tempo. Então é um filme pequeno,
acontecendo dentro de umas coisas gigantescas. E tem uma cena que até agora falando, eu me lembro claramente quando ela tá tendo o bebê, né? E toda aquele drama todo, ao mesmo tempo tem os soldados indo pela rua, tá tendo protesto e essa coisa bem íntima que é uma mulher tendo uma criança acontecendo no meio disso. É um filme perfeito pra mim. Acho que ele ganhou o Oscar naquele ano por melhor filme ou melhor filme internacional, não lembro agora, mas deveria ter ganhado porque é um filme lindo. 2018, Roma. O meu próximo é um filme babadeiríssimo, que é The Menu, de Adoro 2022, seu francês. com o diretor Mark Millard. Tem o Ralph Fiennes, Nicholas Hoult e a Anya Taylor-Joy, que eu amo. E acompanha esse casal que vai nessa ilha, num jantar, num restaurante que acaba sendo meio que uma seita, né, basicamente. E eles vão passando por uns bocados, né? O chefe é um bem louco, assim, e ele vai expondo os convidados e eles passam por umas coisas bem babado. É bom, assistam. Eu dei 5 estrelas pra ele. Uau, outros 5 estrelas. Nunca ouvi falar desse filme. Depois temos que ver. Agora, um que eu imagino todo mundo assistiu, foi grande sucesso da bilheteria e um dos primeiros filmes de super-herói a ser indicado ao melhor filme, que é Black Panther de 2018, do Ryan Coogler, também um dos nossos grandes diretores da atualidade. E, gente, eu não vou mentir, que é um filme divertido, é um espetáculo, né? O problema é que ele praticamente segue o roteiro MCU, terminando com a grande batalha cheio de CGI e efeitos que não tem drama algum. Mas o lado que salva, ou tem alguns lados que salva, é um filme lindo, você vê toda aquela cultura, né, de Wakanda, foi um movimento, foi uma coisa importante para filmes black, não que não existia, gente, existiu vários filmes com negros super-heróis, inclusive o Blade, né, que tecnicamente é o primeiro filme da Marvel, mas ao nível do Black Panther, como aquilo lá foi um momento na história, o Black Panther é um filme único. E Rest in Peace, o nosso Black Panther, que é o nosso, Chadwick Boss. sim, grande ator. E o Killmonger, gente, eu gostei muito do Killmonger como vilão, né? Eu achei ele um vilão interessante, porque até um certo ponto você até conseguia concordar com ele. Tipo, gente, você tá Sim. no Wakanda, tem todos esses recursos, você não vai ajudar seu próprio povo. Tanto que no final do filme, o Black Panther até segue um pouco desse conselho. Aqui o Killmonger, infelizmente, como Thanos, que também você chega a um ponto e você fala, ele tem razão até. Ok, chega a um certo ponto que não, gente, ele é louco. Então, Killmonger, pra mim, é um dos meus vilões que eu gosto mais em todos esses filmes do MCU. Eu dei 3 estrelas pro Black Panther, não acho um grande filme em termos assim de técnico, roteiro, mas um grande filme em termos do que ele representa e é divertido. Vamos lá. O meu próximo filme é o Black Panther 2, Wakanda Forever, e eu dei 3 estrelas pra ele. Eu acho que assim, eu gosto assim como tem muita gente que fala mal, mas eu curto. Apresenta aqueles povos novos, que é o povo do Namor. Tem a Shuri como Black Panther. Legal. E eu acho legal. O filme sempre é bonito, né? A cultura deles, as roupas, a tecnologia, a cidade ali, super legal. Tem a Angela Bassett, que é maravilhosa. E o filme é lindo. Eu dei 3 estrelas e eu amo. Legal, eu tenho esse filme na minha lista em algum lugar, mas agora eu vou falar de um filme chamado Gumball, de 1997, dirigido pelo Harmony Korine, que é o mesmo diretor de um filme chamado Kids, que eu também indico, um filme um pouco pesado. E esse filme, gente, se Kids é pesado, esse aqui é mais pesado ainda. Um, e eu assisti ele alguns anos atrás pela primeira vez. Eu não assisti na época que ele lançou. Um filme que foi bem polêmico na época, então era difícil até assistir ele. Era difícil achar lugar para ver. E ele pega muito o subúrbio americano branco, que é uma coisa que é explorado em alguns filmes para alguns diretores que eu gosto, tipo David Lynch. O Eduardo tá assistindo bastante filme do David Lynch, o John Waters, e esse filme também
pega esse lado mais óbvio de uma maneira um pouco mais realista, ao ponto de você ter um pouco de nojo, tá assistindo o filme e você sente um nojo, mas isso é que o filme quer que você sente, um pouco do desespero desse povo. É um filme que vale a pena assistir. Eu dei 4 estrelas para ele. Eu acho a fotografia muito disturbing, né? Não sei falar essa palavra em português, perturbante. E é interessante, gente. Ele vai te perturbar, acho que ele vai mexer com você se você não está acostumado a ver filmes um pouco mais pesado. E muita gente reclama que isso que é o ruim do filme. Ah, ele só coloca imagens para perturbar, mas não, tem um coração embaixo dele. Ele tá tentando mostrar que, aliás de todo esse desespero, esse povo tem um coração, eles têm uma alma embaixo de toda aquela pobreza, aquela ignorância que é o subúrbio pobre branco americano. Então eu indico esse filme, Gummo. O meu próximo é o Knives Out, o Oh. segundo Glass Onion de 2022, com o Rian Johnson como diretor. Tem o Daniel Craig como Benoit Blanc. E a Janelle Monáe, Catherine Hahn, Dave Batista. E acompanha ele desvendando um mistério na Grécia. Tem esse bilionário que chama os amigos para um jantar na mansão dele. E eu dei 3 estrelas porque eu gostei dos atores, mas é um filme bem longo no mistério. Acho que ele tenta trazer uma trama legal com uma Janelle Monáe ali, tem meio que um plot, mas acaba não sendo tão surpreendente como um. Um é muito melhor. Eu dei 3 estrelas pra ele. Sabe o que é estranho sobre essa série, gente? Eu já assisti o 2, já assisti o 3, mas nunca vi o 1. É tipo o Clerks. O Clerks foi a mesma coisa. Eu tinha assistido o 2, que eu amo. Assisti o 3, mas eu nunca assisti o 1. Aliás, eu assisti recentemente com o Eduardo, o Clerks 1. Então, um desses dias eu vou Sim. assistir o primeiro desses Knives Out, porque eu até curto, não, né? Enfim, vamos lá. O meu próximo filme é Wonder Woman 1984. Gente, praticamente é essa a sensação. Eu tava tão empolgado pra ver esse filme que foi o primeiro filme que assisti depois do qual eu vejo. Aliás, que todos nós, não, talvez nem todos nós, que ele foi um fracasso na bilheteria, mas foi o primeiro grande filme lançado. E eu lembro que eu fui com meu amigo Pete pra assistir esse filme bem empolgado, porque o primeiro Wonder Woman achei bem legal, apesar do final ser um pouquinho fraquinho. E olha, gente, eu sou fã mesmo da Mulher Maravilha. Eu lia o gibi dela, assisti o show dos anos 70. Não sou tão velho assim, gente, assistindo na reprise, ok? E eu entendo o que a Patty Jenkins estava tentando representar, porque tem esse lado da Wonder Woman que realmente é coração. E ela não é aquela guerreira que a gente vê nos gibis mais modernos, especialmente os novos 52, mas anos 80, 90, retratou uma Mulher Maravilha que era sobre pá, ela é só amazônica guerreira. Mas nos anos 60 e 70 tinha esse outro lado dela que também é legal. Quando é escrito bem, é muito legal. Que é o lado dela de amor e paz. Ela não quer te dar um soco se ela não precisar. E é isso que a Patty Jenkins tentou mostrar. Mas, gente, é um filme. A gente quer ver espetáculo. É a Wonder Woman. E teve uma das melhores vilãs da Wonder Woman, a Cheetah. E demorou mais do que metade do filme para mostrar ela. Teve uma briga que foi no escuro, uma luta. Então teve muita oportunidade desse filme ser melhor e não Sim. foi. E teve aquela polêmica, né? Que eles roubaram o corpo de uma pessoa o filme inteiro. E imagina se aquilo lá tivesse sido feito com a mulher, né? A gente sempre fala, porque, bem, foi um pouco ruim. Foi um pouco de roubar o corpo de alguém, ela transou com o cara e era outra pessoa. Só porque o cara parecia como o Steve Rogers. Não Steve Rogers, o Steven, esqueci o sobrenome dele. Enfim, não é o melhor filme. E infelizmente a DC errava e acertava, mas errava um pouquinho mais do que Nossa, acertar. essa. Então, let's go. Meu próximo filme é A Morte do Demônio, Ascensão, de 2023. O diretor é o Lee Cronin e acompanha a personagem da Alyssa Sutherland, que fez Vikings. E ela tem 2 filhos e ela tá nesse enredo, né, do demônio, ela possuída e tal. E ela é muito boa como atriz. No filme, no Vikings, ela já era muito boa atriz. A história do filme é muito boa. A fotografia. Eu achei um filme bem legal.
E tem a menininha que fez o Stranger Things, a loirinha. Ela aparece e eu gostei desse filme, eu dei um 3. E agora para o meu próximo filme é Minari de 2020, é um filme dirigido por Lee Isaac Chung. Ele estreia um ator que muita gente conhece do Walking Dead, que é o Steven Yeun. E ele tava querendo demonstrar que, gente, eu sou um ator bom mesmo, além de só ser uma personagem bem popular do Walking Dead, que ele já tinha saído da série nessa época. E, gente, ele não tá errado, porque esse filme é maravilhoso, ele é maravilhoso nele. Então, o filme é uma história bem pequena sobre uma família imigrante coreana que mora em Arkansas, e eles vendem produtos coreanos para os mercados locais. E é sobre os desafios que ele tem para ser um fazendeiro e deixar a família dele unida. Tem a avó da família que chega lá, ela é meio idosa, bem engraçada. Ela, se eu não me engano, ela foi indicada para um Oscar por esse papel, muito bom. E ela vira uma amiga boa pro filho deles, que é uma fofura também, e um casal legal. Então é um drama de família, mas tem um charme. É o único jeito que eu consigo explicar esse filme, que é só um charme e mostrando o que um pai é capaz de fazer para proteger a família dele de uma forma amorosa, enquanto ele enfrenta tantos desafios, né? Que o filme também acho que é nos anos 80, onde tinha muita crise com os fazendeiros. Então, é um ótimo filme. Eu indico Minari de 2020. E o último da minha lista é o Dungeons and Dragons, Oh de boy. 2023, dirigido pelo Jonathan Goldstein e John Francis. E é um filme que eu gostei muito. Eu vi muita gente falando mal, mas eu não conheço o universo de Dungeons and Dragons. Mas eu achei um filme divertido, apesar de ter sido, acho que um filme bem que demorou pra lançar, né? Um filme sobre Dungeons and Dragons. E todo mundo sempre espera um filme sobre Caverna do Dragão, que eles acabam tendo uma participaçãozinha ali de fundo no Dungeons and Dragons. E eu gostei, eu dei 4. Tem a Sofia Lillis, que é uma fofa, o Chris Pine, a Michelle Rodrigues, o Justice Smith, tem o Hugh Grant, o Bradley Cooper. E eu gostei, me lembrou bem esses filmes de Globo, Sessão da Tarde, bem legal. E meu último filme é Promising Young Woman de 2020, dirigido por Emerald Fennell, se não me engano, o primeiro filme dela. Mas me corrija se eu estiver errado. E eu achei ele interessante, gente. Eu não gostei tanto assim quanto muita gente gostou. Eu dei 3 estrelas pra ele. E eu gostei das ideias dele e eu gostei do final dele. Achei ótimo o final dele, que a personagem principal dá uma de Harley Quinn no final e pega vingança nos homens que fizeram as coisas muito ruins contra ela. Então, trigger warning sobre esse filme, ok? Ele tem muito a ver com abusos sexuais, mas eu achei ele um filme que demonstrou que, aqui é uma diretora, escritora que eu quero prestar atenção, porque eu gostei de algumas coisas do filme, mas não total do filme. Então, por isso que eu dei 3 estrelas. E acho que é isso pra nós nessa edição do Letterboxd, Sim, ok? nossa, Fala aí alguns filmes que você gostou da nossa lista, alguns que você não gostou da nossa lista, alguns que você nunca assistiu antes. Dá o seu review nos comentários. Estamos aqui para isso, gente. e não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E é isso, tchau. Bye!